Acho que amanhã, se o Palmeiras perder, você acha que o Abel corre algum risco? Nenhum. Se o Corinthians perder, o Ramon Dias corre algum risco? Muito. O trabalho, vocês mesmos, né? Bobear, ele tá dando a volta olímpica amanhã, o Ramon Dias, e já tem gente querendo tirá-lo na volta olímpica. Olha lá. Já levantou o dedinho o apresentador desse programa. É bem diferente, né? Que eu nunca neguei. Não tô falando que isso esteja errado, é normal. Pô. Nunca neguei. Normal. Ô, Mas no Brasil. Você acha que cai, Carlinhos? Que eu sou... Vamos ver a arte. Põe a arte aí, Renatinho. O Abel não corre risco nenhum. Mas eu tô com o Mauro também. Às vezes até na volta olímpica ou naquele coletivo da madruga pode dar ruim. Mas seria uma sacanagem, Benja, numa dessa aí. Eu acho que o Abel não cai e o Ramon, se ele perde o título, ele corre um grande Lógico, risco. cara. Mas, por exemplo, tem gente que defende, mesmo com a conquista do Campeonato Paulista, a saída do Ramon Dias. Eu acho um absurdo, cara. Você vai premiar o cara com uma demissão porque ele ganhou o título paulista. Eu concordo, o Ramon Dias ele tá longe de ser a oitava maravilha do planeta. Mas desculpa, você não pode demitir um treinador campeão. Vocês acharam um absurdo o Dorival ser demitido do Flamengo quando o Flamengo ganhou a Copa do Brasil e agora vocês vão contra o seu discurso? Libertadores é Sim, Copa mas- do Brasil, Dorival. Ué, mas vocês criticaram a diretoria do Flamengo por ele ter sido campeão e ter sido demitido. E você tá pregando a mesma coisa? Não, mas a diferença é que eu não estou pedindo para a saída do Ramon Dias agora. Isso é verdade. Quando acabou o Brasileirão... Mas ele é campeão. Imagina ele campeão, você manda embora. Mas só um minuto, ele não foi campeão de Não, nada tô no dizendo passado. na hipótese dele ganhar agora. Peraí, mas eu comecei ano passado. Eu falei, olha, o Corinthians para ter um 2025 vitorioso tem que tirar o Ramon Dias. Não tirou. Esse ano eu falei, se o Corinthians, mesmo campeão paulista, tem que trocar. Simples. Então vamos lá por quem é o maior, só que hoje não é aquele resta um, não. É 1 contra 1 e não passa para outra fase, não. Quem é mais ídolo, Mauro Betti? Cássio ou Marcão? Marcos. Kleber. Marcão, vai. Casalbé. Marcão. Mano. Cássio, maior jogador em termos de conquista de título do Corinthians. Passou o Marcelinho. Ganhou o Marcão. Vamos pro próximo. Quem é maior, Neto ou Alex, mano? Neto. Carlos Alberto. Alex. Hã? Gosto muito do Neto, mas eu vou com o Alex. 1-1. Mauro Betti, Alex quem é mais muito ídolo? mais jogador que o Neto, mas o Neto para o Corinthians é mais ídolo do que o Alex. Ó. Em relação ao Palmeiras. Mas o Neto é muito mais jogador. Gladiator. Mesma coisa que eu ia falar. O Neto é mais ídolo pro corintiano do que o Alex pro palmeirense. Você não acha que o Neto é mais ídolo, ô Carlos Alberto? Mas aí, tipo assim... Porque não é quem é melhor, então, quem é mais ídolo. Mais ídolo. É porque o Alex, pra mim, foi uma referência muito grande. Eu acho ele muito ídolo. Joga demais, cabeça. Joga demais. E pra mim, assim, tá no mesmo nível de Djalminha. Não, em termos de qualidade, eu também não Pra mim, tá discordo. no maior Palmeiras que eu vi, tá o Alex. Mas o eu Neto tô não tá no dizendo maior de Corinthians. ídolo também. Tipo assim, eu criança no Rio vendo jogos, eu tinha uma admiração aqui pelo Alex. É que eu achei E a assim, o fato de eu dizer que o Alex é mais ídolo, não tô diminuindo o Neto, não. Claro, não. Eu acho o Neto paixão, né, gente? um baita do ídolo, mas assim, o Alex pra mim foi muito diferente. É que eu achei o argumento do Mauro interessante. O Neto foi mais ídolo pro Corinthians que o Alex. Mas como é que você via o Alex? eu acho Você já que- viu o Alex criança? Você tem a idade do Alex? Pô, o Alex é mais velho, pô. O Alex é 80, eu sou 84, pô. Faz diferença. A conquista do Neto, ela foi muito marcante pro Mudou a corintiano, história do né? Corinthians. É, Pô, cara, não, vamos O Alex também é fundamental, Libertadores de Sim. 99. E o mas... título- Mas o Palmeiras já vinha de vem ganhando e tal, 93, 94, enfim, foi ganhando. O Neto era... E o jeito do Neto é muito corintiano. Não que o Alex não tenha identificação com o Palmeiras, tá? Mas o Alex... O título, Neto- o brasileiro de 90 tem a cara É do o Neto. Neto. Não, É a sim. cara e o Neto. Mas A cara do mas, Se não é o cara, Neto, o Corinthians não era campeão. Mas é meu gosto. Eu vou com o Alex. Não, mas esse quadro você não tem peso 2, não. Então ganhou... Foi bem, mano. Chupa, Foi bem, Carlos foi bem. Alberto. Tá justo, tá Chupa, a justo. banca paga, a banca recebe, a banca cobra. E vamos lá pro próximo aí. Renato Augusto ou Rafael Veiga, Gladiator. Baita duelo, hein? Gladiator. Bem parecido pra mim os dois. Eu acho Mas quem é mais que... ídolo pro seu? O Rafael Eu Veiga? vou ficar com o Palmeiras? Veiga por ter mais conquista. E você, M-Bet? O Veiga é o cara que mais gols fez em partidas decisivas pelo Palmeiras e o Veiga é avô palmeirense, pai palmeirense, ele é palmeirense. O Renato virou um grande corintiano, mas identificado também com o Flamengo. Acho que nessa questão ídolo, vou com o Veiga. E você, Carlos Alberto? Acompanho o relator. Nossa. Veiga. Mano,
Dessa nova geração do Palmeiras, Benja, o Veiga ele marcou história. É um jogador extremamente vitorioso. Não que o Renato não tenha vencido no Corinthians também, mas eu acho que o Veiga aí, principalmente para essa geração nova do Palmeiras aí que não viu década de 90, com certeza os caras vão colocar o Veiga. Então nessa aí é o Veiga. Então vamos pro próximo duelo? Esse... Porra, aí é de... Esse... Isso é embaçado. Esse... Até os câmeras já fizeram assim. Ih, Essa eu ferrou. tenho a minha preferência. Vamos começar Quer fácil. começar comigo? Nível técnico. Carlos Alberto. Marcelinho Carioca. E ali é um baita do ídolo também, mas eu fico com o Marcelinho Carioca. Naquele argumento que o Mauro usou, Marcelinho ele é mais ídolo no Corinthians do que o Edmundo pro Palmeiras, que é um grande ídolo também. Kleber Gladiador. Concordo com o Carlos Alberto. Marcelinho, eu acho que é mais ídolo. O Edmundo é um baita ídolo. Mas eu acho que o erro do Edmundo foi ter jogado no Corinthians. Né? Em 96. Em 97, se eu não 96, me engano, 96. o Excel lá, a época da Excel. Eu acho que esse foi o grande erro do Edmundo. Mas são dois grandes ídolos. Mas eu fico com o Marcelinho. Eu vou deixar você por último. Você que manda, Benja. Mano, Nessa questão, Benja, eu vou colocar de novo aí o parâmetro título. O Marcelinho, ele até a chegada do Cássio e o Cássio conseguiu ultrapassá-lo, era o jogador mais vitorioso da história do Corinthians, cara. Então não tem como aí, nessa briga, o Marcelinho perder pro Edmundo. Com todo respeito ao Edmundo, que é ídolo no Palmeiras também, mas em termos de comparativo, o Marcelinho é mais ídolo pro Corinthians do que o Edmundo pro Palmeiras. Mauro Betting. É o maior 7 que eu vi jogar pelo Corinthians e o maior 7 que eu vi jogar pelo Palmeiras. Sou muito fã dos dois, escrevi o prefácio do Edmundo, talvez eu escreva a biografia do Marcelinho. E de outro amigo nosso aqui. Mas, assim, eu acho que é mais ou menos o que foi falado aqui. O Marcelinho consegue ser mais ídolo do Corinthians e talvez o melhor jogador da história, um dos melhores da história do Corinthians. O Edmundo também é, mas tem outros na frente. Então eu fico com o Marcelinho. Então ganhou o Marcelinho Carioca. Então vamos pro último duelo. Isso aí pra mim não tem nem discussão. Não, você vai agora não tem esperar. nem Mauro discussão. Betting. O Tite é o maior, melhor treinador da história do Corinthians. O Filipão dividia com o Luxemburgo até, para mim, ser ultrapassado pelo Abel. Então eu fico com o Tite. Embora, neste momento, o Tite tenha uma rejeição maior por aquela coisa de ter ido para o Flamengo. O Filipão, o capacho de casa, eu sei que a capacho parece que é feio, mas lá em casa tá assim. Nesta casa não se fala mal de São Marcos, de Filipão e agora eu acrescentei, do Abel também. Clebão. Tite ou Filipão? Eu fico com o Filipão. Eu acho que o estilo do Filipão, ele conseguiu cativar o palmeirense, né, principalmente em clássicos, que ele falava do Corinthians, não tem que ter raiva do Corinthians, aquelas coisas. Eu acho que isso aí fez o palmeirense idolatrar ele absurdamente. Tá 1-1. Seco. Mano. Seco. Tite tem Mundial, o Filipão não tem. Tite. Daí... Parece que ele tem em 2002, tá? Uma Copa do Mundo. Mundial do clube. Carlos do clube. Alberto. Aqui é Palmeiras e Corinthians. Aguentou o Ajax dos pênaltis de 95. Carlos Alberto. Mas aí é clube, Corinthians e Cara, Palmeiras. empatou. Filipão lá em É o cima único que aqui. empatou. 2-2. Aí você decide. Hã? Aí você decide. Ô Messi, pra você quem é mais ídolo, Filipão, Palmeiras ou Tite? Então o Renatinho falou que não valeu, pediu pra eu decidir, pra mim é o Tite. Então ganhou o Tite. E dois Ganhou palmeirenses, o tá? Tite. Salve nação, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo do Arena SBT, com os integrantes aí analisando o jogaço de hoje, daqui a pouco às 21h35, entre Corinthians e Palmeiras, na Neoquímica Arena, lotada, pulsando com quase 50 mil pessoas pela final do Paulistão 2025. Corinthians que trabalhou durante a semana fazendo a preparação, os jogadores retornaram das suas respectivas seleções e ontem o Corinthians fez aquele treino final, aquele treino regenerativo, né? Um treino mais de posicionamento, tático, né? Muita conversa, até porque jogadores que serviram suas seleções chegaram ontem a maioria. Só o Félix Torres chegou aí na terça, Félix Torres não, só o Memphis Depay que chegou na terça-feira, porque jogou domingo. O resto chegaram ontem, quarta-feira. Então, para mim, essa parada FIFA, essa data FIFA, ela prejudicou o Corinthians, porque os jogadores do Timão jogaram 100 minutos, 78 minutos, e ontem, após chegar em São Paulo,
André Carrillo concedeu uma entrevista para Corinthians TV e falou que estava um pouco cansado. Então isso acaba preocupando, porque hoje, na temporada 2025, para mim, sinceramente, é o melhor jogador do Corinthians disparado. É o melhor jogador disparado, porque acabou anulando o camisa 10 do Palmeiras, Rafael Veiga, do primeiro jogo no Allianz Parque. E as construções de jogada do Palmeiras, elas se passam pelo pé de Rafael Veiga e Estevão. Quando esses dois jogadores não funcionam, fica bem mais fácil marcar o Palmeiras, que tem um time muito técnico, um time muito habilidoso, com um treinador espetacular. Abel Ferreira hoje é o melhor treinador brasileiro, é o melhor treinador aqui no Brasil em atividade, né? E tá chegando na final 2 estrangeiros, um argentino, que é o Ramon Dias, e outro que é Abel Ferreira. Só que o Abel Ferreira chega tranquilo, porque se o Palmeiras perder o título, o Abel Ferreira não vai acontecer nada. Por que não? Porque o Abel Ferreira tem uma carreira consolidada no Palmeiras, um histórico de vencedor do Palmeiras. Não é à toa que ela vai para o seu 11º título. Ramon Dias chega no Corinthians muito pressionado. Se o Corinthians perder esse título em casa, vencendo o primeiro jogo no Allianz Parque, e perder esse título em casa, o Daniel Kim, diante do torcedor, eu te posso te garantir, ele não passa nessa noite, será demitido, porque tem muita gente que ainda divide opiniões. Mesmo o Ramon Dias conquistando o título, tem uma ala da cúpula corintiana e parte do torcedor que não quer Ramon Dias. Mas como que você vai demitir um treinador campeão? Isso é praticamente impossível. As coisas, se Ramon Dias perder, a pressão vai ser muito grande. A pressão ela é enorme. E dentro do Corinthians, tudo se torna maior. Se o Palmeiras perder, Abel tem um histórico espetacular, não vai acontecer nada. E a pressão dentro do Palmeiras não afeta tanto, porque Leila Pereira não importa com isso. Então, existe algumas diferenças entre Corinthians e Palmeiras. Só que o jogo hoje, se o Corinthians jogar assim como jogou no Allianz Parque, ajustado taticamente, jogando coletivamente, bem postado, um time bem agrupado, Palmeiras não tem chance. Mas se o Corinthians entrar com aquele oba-oba que aconteceu em 1993, venceu o primeiro jogo de 1-0 e o segundo, o Corinthians foi achando que já tinha ganhado o título, tomou 4. Isso não pode, mas tem que entrar, superar o Palmeiras na força, na raça, na dedicação, na luta, na batalha. Tem que fazer um jogo muito próximo da perfeição. Eu falava isso no primeiro jogo, aconteceu, e falo para o segundo jogo, porque tecnicamente o Palmeiras é melhor, é minha opinião, e eu respeito a opinião de todas as pessoas. Corinthians tem alguns problemas. Por que tem alguns problemas? Como eu falei para vocês, essa parada, essa data FIFA acabou aí atrapalhando o Corinthians. Primeiro, jogadores do Corinthians chegaram muito cansados, porque na maioria deles jogaram quase o tempo todo, de todos os jogos, certo? Esse é um ponto. Outro ponto é que Rodrigo Garro ontem, no último treino, para final hoje, Rodrigo Garro acabou sentindo o joelho, porque Rodrigo Garro tem uma tendinopatia crônica no joelho, infelizmente, mas é a realidade. Essa temporada 2025, ele ainda não conseguiu entregar tudo que sabe. É um baita de um craque? Joga demais, talentoso, Todo jogo do Palmeiras fez total diferença, que o cara é diferente mesmo, tem uma categoria assim, ele tá numa escala muito alta de jogador com técnica. Porém, ele saiu sentindo novamente o joelho. E quem entrou no lugar dele? Thales Magno. Então, quem vai pro jogo? Vai Rodrigo Garro pro jogo? Hoje vai Thales Magno. Será que o Rodrigo Garro consegue, momento antes do jogo, fazer aí um teste no vestiário e tá pronto pro jogo? Vai Thales Magno na velocidade, na sua habilidade? Ou vai Romero? Romero também é outro que está cansado, retornou de viagem, ainda teve um problema no seu avião, teve que mudar de avião, entendeu? Chegou um pouco mais tarde, entendeu? Romero também está cansado.
Então o Corinthians tem alguns problemas que nos preocupa, me preocupa, porque o time do Palmeiras é um time mentalmente muito preparado, tem um baita treinador, então o Corinthians precisa de jogar e eu achei a entrevista do Ranieri para a Corinthians TV importantíssima. Ele falou, nós não podemos entrar em campo com o resultado debaixo do braço. Se a gente entrar em campo com o resultado debaixo do braço, a gente vai perder o título. Então a gente vai entrar para jogar de igual para igual, do início até o fim. Se ao final do jogo o resultado lá no Allianz Parque nos beneficiar, ok, eu acho que é a mentalidade certa. Eu acho que o Ranieri está perfeito. Hoje é um titular absoluto no Corinthians. O Breno Bidon acabou perdendo espaço para o próprio Ranieri, que era titular. Depois o Breno Bidon tomou espaço do Ranieri, e nessa temporada 2025, o Ranieri tomou espaço do Breno Bidon e está merecendo. É um jogador que, para mim, onde o Ramon Dias ganhou o jogo do Palmeiras, foi nesse meio do campo. Porque a mexida do Ramon Dias acabou dando um nó tático no técnico Abel Ferreira. Hoje, o meio campo do Corinthians será escalado dentro de um tripé. O que é um tripé? Ranieri, José Martins, Carrillo e Garro. Mas acredito que o Garro não vai jogar, não vai entrar jogando. Já sentiu ontem? Você já sentiu ontem, então não acredito nessa possibilidade. Aí vai fechar o losango com Memphis Depay no ataque. Acredito eu que o Corinthians não vai colocar o Thales Magno. O ataque do Corinthians, o provável ataque hoje, é o mesmo time que jogou contra o Palmeiras no Allianz Parque. O mesmo time. Vai ser Romero. Aí Romero ontem praticamente não conseguiu treinar, que está cansado. Mas não precisa do Romero treinar. Romero joga no Corinthians, é um dos mais velhos do elenco, conhece o time, é um cara que nos representa. Romero fez diferença contra o jogo do Palmeiras, porque tanto ele quanto o Yuri Alberto não deixou o Palmeiras sair jogando. Esse cara não abafa. E aí no meio de campo, quando o Carrillo conseguiu controlar o meio de campo e ainda tem qualidade para sair jogando, envolveu o Palmeiras. E o Memphis, ele é aquele cara que tem habilidade. Então ele ajudava no combate no meio campo, onde o Palmeiras é muito forte, e saía jogando. Olha bem a jogada que ele fez no meio de dois jogadores do Palmeiras e deu um passo com açúcar para o Yuri Alberto, e cortando e fazer 1-0. Eu acredito que o Yuri Alberto hoje vai brilhar. E do lado esquerdo do Palmeiras, o Fabrício Angelelli com certeza vai fazer aquele jogo de novo, anulando o Estevão, porque os dois jogadores que criam no Palmeiras e dificultam os jogos é Estevão e Rafael Veiga, porque dois jogadores extremamente habilidosos que decidem jogo com qualquer vacilo do seu adversário. Então o Corinthians hoje chegou ao grande dia, é hoje. Precisamos quebrar a hegemonia palmeirense, para o Palmeiras não ser tetracampeão paulista, porque nos tempos modernos ninguém ainda foi, e sobretudo o Corinthians sair dessa fila de 6 anos sem conquistar nada, a maior após 1977. E um time com a grandeza do Corinthians não pode passar tanto tempo sem conquistar título. E aí, fiel, vocês estão confiantes, igual eu, nesse título hoje, a partir das 21h35, o Corinthians vai levantar a taça? Use o espaço aqui no vídeo para você deixar seu comentário. Deixe também o seu like para fortalecer o nosso trabalho e o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e começar a recomendar para toda a nação. E deixe também a sua inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.